Olá, eu sou a professora Fabiola, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos com mais uma aulinha para o 7º ano. Vimos aí em aulas anteriores algumas aulas sobre textos jornalísticos, isso mesmo, e hoje nós vamos ver mais uma, né? O nosso gênero entrevista, a sua forma de composição, as características, os tipos de entrevistas. É isso aí? Então vamos começar agora. O que é uma entrevista? Certinho? É uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, isso mesmo, né? Ele envolve duas partes, o entrevistado e o entrevistador. Vejamos os nossos slides. Uma conversa ou diálogo entre duas pessoas denominadas entrevistador, quem entrevista, e entrevistado que responde às perguntas. O objetivo principal de extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. Um dos gêneros textuais muito usado, principalmente pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádios, entre outros, com o propósito informativo. Além da jornalística, também temos alguns outros tipos de entrevistas, como a entrevista de emprego, a psicológica, a social, entre outras. Vejamos então agora as características, né? Vimos agora inicialmente que ele é composto por duas partes, entrevistado e entrevistador. Então vejamos aqui as principais. Texto informativo ou opinativo, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Características do gênero entrevista. Então, vamos lá, existem duas que a gente precisa estar focando, né? As principais, que seriam o quê? A nossa oralidade e o nosso discurso direto. Vejamos agora? Oralidade são textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas, o entrevistador e o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado é aquele que responde. Onde é usado o quê? O discurso direto. É a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuações, como exclamação, aspas, reticências, podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes, certinho? Então, olha só, antes da gente passar para o nosso próximo slide, é preciso lembrar aí que nós temos vários tipos de entrevistas, né? Nós vamos citar aqui 7. Vamos lá, então? Tipos de entrevistas jornalísticas. Temos a individual, que é agendada previamente, o entrevistado é informado com antecedência sobre o tema, além de ser realizada por apenas um jornalista, certinho? Temos aqui a entrevista rotina. São as entrevistas realizadas para apresentar acontecimentos factuais e de interesse do público e tem um curto prazo de validade para ser divulgada. Normalmente é realizada com os personagens que estavam presentes em acidentes, assaltos, enchentes, shows, entre outros assuntos. Temos também a entrevista em grupo, conhecida como coletiva de imprensa, que é realizada com diversos jornalistas simultaneamente que se revezam para fazer as perguntas a um ou mais entrevistados. Todas as perguntas e respostas são aproveitadas pelos repórteres no momento de escrever a matéria. Certinho? Vamos ver então mais 4 tipos de entrevista? Vamos lá. A exclusiva é a entrevista concedida apenas a um veículo de comunicação e que fará a divulgação em primeira mão. O entrevistado normalmente revela assuntos importantes ou desconhecidos. Temos também a entrevista pesquisa, que é realizada com especialistas de determinado assunto que acrescentarão informações a uma reportagem ou artigos. Deixa a matéria com maior credibilidade. A opinativa, ela é feita com pessoas com experiências em determinados assuntos. As fontes normalmente são artistas, governantes, estudiosos e artistas. E temos então a última aqui, que é a entrevista personalidade. Retrata um perfil de uma pessoa pública com informações sobre a história de vida, infância, hábitos e outras curiosidades. A fonte comentará seus hábitos, percurso profissional e acontecimentos importantes. Certinho? Nada difícil, meu aluno? Então, vamos continuar aqui. Olha só, o que nós vamos ver agora? A estrutura da entrevista. Vejamos os nossos slides. Uma entrevista deve ser estruturada da seguinte forma: definição do tema, roteiro, título e revisão, né? A definição do tema, então,
Antes de mais nada, é fundamental definir o tema da entrevista para, a partir daí, identificar o entrevistado mais adequado para falar sobre o assunto. Após essa escolha, deve-se partir da elaboração do roteiro, correto? Então, vejamos o que é um roteiro. Roteiro é o que guiará o entrevistador no momento da entrevista. Deve ser elaborado a partir de pesquisas sobre o assunto e o entrevistado, com formulação das principais perguntas no decorrer do diálogo. Podem surgir também questões interessantes. É fundamental que ele seja objetivo e claro, afinal de contas, o propósito é facilitar e enriquecer o trabalho do entrevistador, certinho? Continuando então, vamos ver agora um pouquinho sobre o título e a revisão. O título, finalizada a entrevista, ela pode ser transcrita, caso seja um jornal, revista ou internet. E esse conteúdo pode ser iniciado com um título e deve chamar a atenção do leitor e resumir a ideia da entrevista, certinho? Então, olha só, meu aluno, o título tem que ser chamativo. Vejamos então aqui a nossa revisão. Por fim, deve ser feita a revisão de todo o conteúdo. Aspectos como coerência e coesão precisam ser cuidadosamente analisadas, corretinho? Em um veículo de comunicação, por exemplo, após a definição da pauta, que é o tema da matéria ou reportagem, com informações e indicações de entrevistados fontes, o repórter busca essas fontes para obter as informações necessárias para produzir o texto com o máximo de detalhes. Vejamos então agora os tipos de entrevista quanto à abordagem, né? Vamos aí estabelecer esse parâmetro da abordagem. Vejamos então. Centrada no entrevistado, visa a identificar o que a pessoa pensa, do que gosta, como é sua vida. É realizada com políticos, artistas e celebridades. E centrada no assunto que o entrevistado domina, correto? Esses formatos de entrevistas, eles podem ser como? Vamos lá então. Longas, ping-pong, perfil, correto? Vamos ver cada uma delas? Vejamos então nossos slides. Longas, aquelas que visam a apresentação da personagem, personalidade entrevistada. Ping-pong, visa a valorização das palavras do entrevistado. Né? E o perfil, o jornalista relata com as suas próprias palavras o que o entrevistado falou, adaptando essas palavras sem alterar o seu sentido. Vale lembrar aqui, meu aluno, que você precisa ficar atento ao roteiro. De acordo com o teu roteiro, que você estabelece inicialmente, né, previamente aí, se vai ser ping-pong, se vai ser longa ou perfil, corretinho? Então vamos lá. Entrevista dirigida e não dirigida. Vejamos o que é isso. A entrevista dirigida é aquela que visa buscar informações sobre uma determinada experiência vivida pelo entrevistado, correto? É o que ocorre, por exemplo, com acontecimentos factuais, como acidentes, tragédias, crimes, e o repórter entrevista pessoas que testemunham ou vivenciaram aquela situação, para saber repassar ao público essas informações, correto? Nesses casos, o entrevistador muitas vezes não elabora um roteiro de perguntas pré-estabelecidas, mas apenas tópicos relativos ao tema. A entrevista se desenrola durante a conversa a partir do que está sendo dito pelo entrevistado. Então vejamos o que é a nossa entrevista não dirigida. É preparada previamente, por meio de um roteiro com perguntas determinadas, e o entrevistador tentará conduzir o diálogo de modo a obter a informação desejada sobre o tema. Certinho? Viu como não é difícil? Formas de registro. Vejamos agora. Nós temos aí as anotações, gravações, filmagem, fotografias, né? São as formas para a gente poder aí ter o nosso gênero, compor o nosso gênero em entrevista. Correto? Depois de feita a entrevista, seja com gravador, filmagem, é feita uma transcrição, certinho? Que é o momento para selecionar aquelas palavrinhas da oralidade, às vezes faz uma pausa, o entrevistado faz uma pausa maior, então é hora de você ali retomar tudo e ver o que fica e o que não fica, desde também que não mude o sentido aí das informações, correto? E a utilização de notação gráfica específica, correto? Então vamos exercitar agora um pouquinho? Vejamos então aqui uma entrevista. O problema não é comprar. Veja que o título já está chamando a atenção. Olha, falou em comprar, vamos ler então.
A jornalista americana Alyssa Quart, autora de um livro sobre hábitos de compra dos adolescentes, fala do consumismo juvenil. Revista Veja, né? O jovem é um consumista? Lá vem agora a nossa entrevistada responder, sinalizado pelo nome da mesma. Alyssa Quart, todo mundo é consumista, em maior ou menor grau, adultos ou adolescentes. Em 2001, os jovens gastaram 155 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em média, o adolescente americano gasta 60 dólares por semana do próprio dinheiro. Apenas 56% desse valor vem da mesada dos pais. O restante ele ganha sozinho, normalmente trabalhando em empregos de meio período. Corretinho? Vejamos então a nossa questão aqui. Questão 1. Uma entrevista pode se concentrar na pessoa do entrevistado ou em um assunto. Conteúdo específico que o entrevistado domina. No caso da entrevista lida, concentra-se na pessoa ou no conteúdo, né? Então, olha só. A entrevista está concentrada no conteúdo. A Alyssa Quart fala sobre o consumismo, certinho? Vejamos a questão 2. Marque a opção correta que apresenta algumas características do gênero entrevista presente no texto acima. Vamos lá? Letra A é uma entrevista individual com o uso da linguagem formal, tanto pela jornalista como a entrevistada. Será? Apresenta, letra B, apresenta uma linguagem informal com uso de gírias, refere-se ao tipo de personalidade e trata-se de texto dirigido. Letra C, a entrevista está centrada na vida pessoal, trata-se do tipo personalidade e apresenta linguagem formal. E letra D, utiliza uma linguagem informal, está centrada no assunto e pertence ao tipo de entrevista individual dirigida. Vejamos então certinho a letra A, né? Correto? É isso aí, gente. Mais alguma informação? Acesse a plataforma Eduque.